Bíblia de Estudo da Mulher, 2 Coríntios, Introdução. No topo da montanha Acrocorinto, que se eleva a mais de 500 metros ao sul de Corinto, localizava-se o templo de Afrodite, a deusa do amor, um ídolo apropriado à cidade. Corinto era conhecida como um local cheio de sensualidade, e é fácil entender porque a jovem igreja lutava com questões difíceis relativas ao comportamento dos seguidores de Cristo. Corinto era também um ponto central de comércio e comunicação. Qualquer coisa que acontecesse ali, com certeza seria conhecida. Paulo conhecia o valor estratégico dessa cidade para a causa do Evangelho. Por isso, dirigiu-se a Corinto para pregar a Cristo, que fora crucificado pelos pecados humanos. Nessa época, prometeu que voltaria logo que fosse possível. Alguns anos mais tarde, Paulo se encontrava pronto para voltar a Corinto. Mas, antes de ir, sabendo que existiam alguns problemas na igreja, escreveu sobre alguns assuntos, dos quais trataria pessoalmente. De todas as cartas de Paulo, 2 Coríntios é a mais pessoal. Nela, ele usa a própria vida para mostrar como deve agir um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Alguns falsos mestres acusaram Paulo de ser um impostor e de estar recolhendo para si o dinheiro coletado para os crentes necessitados de Jerusalém. Paulo escreveu para repreender tais ideias e dar à igreja tempo para arrumar a casa antes de sua chegada. Com essa carta, você pode fazer em si mesma uma pequena faxina espiritual. Há pessoas questionando o seu chamado para servir a igreja? Você vai gostar de saber de onde Paulo tirou sua identidade e confiança. Você já foi acusada falsamente ou teve suas intenções contestadas? A esperança de Paulo em todas as circunstâncias e seu profundo amor pelo povo de Deus vão encorajá-la e desafiá-la. Você está sofrendo por seguir a Cristo? Paulo testemunhou que Deus ajuda seus filhos a permanecer firmes na fé e a continuar obedecendo-lhe. Você está triste? Paulo afirmou: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ao ler 2 Coríntios, tenha em mente duas coisas. Primeiro, você deve ler as epístolas da mesma forma que lê uma correspondência pessoal, de uma só vez. A mensagem delas só faz sentido quando considerada como um todo. Em segundo lugar, um texto não pode ter um significado diferente daquilo que significou para o escritor ou seus leitores. Todos nós temos a tendência de ler as Escrituras a partir de nossa experiência, criação ou tradição da igreja. Mas, se você procurar entender o que Paulo quis dizer especificamente aos leitores de sua época, não ficará tentada a impor suas ideias às passagens bíblicas. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação,
Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. Nossa esperança acerca de vós está firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, ajudando-nos também vós com orações a vosso favor, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e especialmente convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Com essa confiança, eu quis primeiro vos visitar, para que tivesseis uma segunda graça, e por nosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a me encontrar convosco, e ser encaminhado por vós à Judeia. Assim que, decidindo isto, usei porventura de leviandade? Ou o que decido, faço porventura segundo a carne, para que haja em mim tanto sim quanto não? Antes, Deus é fiel e sabe que nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, pois as muitas promessas feitas por Deus têm nele o sim, portanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e concedeu o penhor do Espírito em nosso coração. Invoco, porém, Deus por testemunha sobre minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé já estáis firmados.